Mas, gente, 1-0 tá baratíssimo. Qual seria o placar moral desse jogo? Qual seria, se existisse isso no futebol, qual seria o placar justo? Né? Eu sei que isso aí não existe. Mas podia ser quanto esse jogo? Podia ser 4-1, LDU. 4-1, 3-0, 4-0. Seria nada injusto. Nada. 3-1 no mínimo. Né? Então, 1-0 está de ótimo tamanho. O torcedor do Fluminense ficou meio frustrado ali no fim do jogo, com toda razão, por ter levado o gol no fim. Mas se avaliar de cabeça fria, foi um super resultado. Um super resultado, pelo que não jogou o Fluminense. E não tem desculpa. Repito, a altitude é um atenuante para a atuação do Fluminense. Mas só isso aí que jogou, não consegui ficar com a bola. Vou dizer para você, eu estava dentro do campo em 2008. No jogo de estreia, no 0-0 contra a LDU, na primeira fase da Libertadores, e na decisão, no 4-2 LDU. O Fluminense, naquelas duas oportunidades, jogou muito mais do que hoje, mas muito mais. Foi muito menos massacrado pela LDU do que foi hoje. Tinha um time, na minha opinião, inferior a esse, pelo menos no papel, e a LDU era um time superior a esse de hoje. Mas o que se viu em campo hoje, desigualdade entre os times, esse time atual aí tomou muito mais sufoco, jogou muito menos, ficou muito mais sem ar, tontão em campo, do que ficou em 2008. Houve problema também em 2008. Tinha Cilindo na beira do campo, no banco de reserva, mas foi um time mais inteiro. E por quê? Porque não era 8 jogadores com 35 anos, é óbvio. É óbvio. Por que o Renato Augusto não entrou no jogo hoje, gente? Alguém me explica isso aí? Como é que o Fluminense tem um jogador da qualidade, da categoria, do preço que custa o Renato Augusto? Por que ele não entrou no jogo hoje? Vocês têm um palpite? Eu tenho. Eu duvido que eu esteja errado sobre isso aí. Renato Augusto não entrou porque também tem 36 anos e porque, cara, não aguenta. Não aguenta jogar ali. Se aguentasse, tinha entrado. Vocês acham que ia entrar o Lima ou o Renato Augusto? Ah, então você está criticando que entrou um jogador mais jovem. Mas é claro, o que eu estou criticando não é ter entrado um jogador mais jovem. O que eu estou criticando é exibindo a vocês, escancarando, que o Fluminense hoje tem o problema de ter um elenco envelhecido. Então, os seus reforços, as suas alternativas no banco de reservas ou para serem titulares, são exageradamente veteranos, veteranas, né? Alternativas veteranas. Tem jogador velho em excesso, gente. Então, o Diniz, na hora de usar um reforço, o principal, um dos principais reforços da temporada, ele não pode utilizar num jogo como hoje. Por quê? Porque ele olha para o lado, quem é o principal reforço dele, ou um deles? Renato Augusto. O Renato Augusto vai conseguir jogar aqui? Não. Então adianta o que contratar um cara desse? Me diz. Eu sou a favor do Renato Augusto. Eu gostei da contratação dele. Mas por que ele não pode jogar em Quito? Por que ele não pôde entrar? Se ele tivesse 23 anos, teria entrado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tivesse 28, 25, teria entrado? Teria entrado. Então, o Diniz, quando aprova, quando monta esse elenco repleto de veteranos, e vou repetir, não adianta ser campeão semana que vem, que deve ser, e depois falar, falaram que o time é velho. Não. É velho mesmo. E se for campeão, não vai estar fazendo mais do que a mínima obrigação. Cara, mas é o mínimo do mínimo da obrigação ser campeão em cima da LDU no Maracanã, tendo perdido de 1-0 em Quito. É o mínimo. Se não for campeão contra a LDU no Maracanã semana que vem, desculpa, é um vexame histórico. É mais um. É pior do que 2008 do que 2009 dessa vez. Se não ganhar dessa LDU de 3, 4 no Maracanã, é um vexame histórico, eterno, insuperável em relação a esses confrontos com a LDU. Então, vai ser campeão no Maracanã, tudo indica que sim. E não vai ter respostinha de que, falaram que é velho, sim, está mal montado o elenco mais uma vez, e seu Fernando Diniz tem toda a responsabilidade e culpa, né, por aceitar uma montagem de elenco tão desequilibrada, tão veterano assim o elenco, né? E mais do que isso, mantê-los como titulares, porque não há um equilíbrio na hora de escalar. John Kennedy vai ser titular na volta para tentar melhorar um pouquinho essa média de idade. O Kennedy não se aguenta em pé. O Kennedy saiu carregado de campo. John Kennedy vai ser titular?
André vai ser titular? Alexander vai ser titular? O Ganso vai continuar se arrastando em campo? São respostas que a gente vai ter que esperar para ver semana que vem. Mas tá difícil, hein? Tá difícil. O título do ano passado da Libertadores, de uma certa forma, mascarou esse negócio do equívoco de escalar tantos veteranos. Deu certo, pelo menos na Libertadores, né? Com algumas ajudas do acaso, com o heroísmo do John Kennedy, que é o jovem que entrava sempre para salvar a lavoura no segundo tempo, mas deu certo. Agora, o raio não vai cair de novo no mesmo lugar com mais veteranos. Em vez de ter reforçado o time com alguns jovens, né, para dar uma baixada na média de idade, passou-se mais um ano, então os jogadores veteranos do ano passado estão mais velhos agora, e ainda se trouxe mais veteranos. E os jovens que foram trazidos, pelo menos por enquanto, não estão sendo utilizados, os jogadores mais jovens. O Lucumi não foi utilizado até agora. O Marquinhos hoje não entrou no jogo. É, moleque que veio aí da seleção sub-23. O Terans está sendo pouco utilizado. Gabriel Pires, que veio do Botafogo. É isso. E o que ele deveria utilizar, o que é o talentoso, que é o Renato Augusto, me parece que ele ficou com receio. Por quê? Porque ele precisava oxigenar o time. Quando ele precisou usar um dos principais reforços, ele lembrou que o Renato Augusto tem 36 anos. É um problema ou não é um problema? Me respondam vocês, bota a resposta aqui embaixo. Galera, sejam todos muito bem-vindos.